Dona Camila, como a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei, na verdade eu nasci no lar cristão, né? E aí eu sempre tive os conhecimentos que a minha mãe foi passando, muita persistência, mas eu me entreguei a Deus quando eu era mais novinha, era muito puro, né, o nosso conhecimento. E aí um tempo eu me desviei. Aí em 2014 eu voltei para o ministério e na verdade foi quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, foi em 2014, que era na Celso Garcia. Só que de 2014 até 2018 eu era uma crente morna, porque eu vinha de domingo nos cultos, era muito difícil eu estar durante a semana por conta do meu trabalho, que como eu era gerente de vendas era uma responsabilidade muito grande, né? Então era muito difícil eu conseguir separar um tempo a mais para Deus. E, e aí em 2017 eu comecei a me incomodar, porque meu ano ele era bom, mas era normal. Assim, Deus estava me sustentando, mas por amor mesmo, não porque eu era merecedora. E aí em 2018 me incomodou mais ainda, tanto que era um peso que eu não conseguia suportar mais. E eu falei para Deus, olha, se você tiver que mudar, muda o que tiver que mudar. Se você tiver que tirar meu emprego para eu conseguir ter mais tempo para você, pode tirar. Se você tiver que tirar meu salário, pode tirar. O que tiver que tirar para eu conseguir me doar, você pode fazer, porque é o que eu preciso. Sozinha eu não estou aguentando mais. E aí, final do ano 2018, na vigília, né, de 2018 para 2019, a palavra foi que era para a gente seguir com aquele desejo que a gente tinha no coração, que Deus colocou, e eu já tinha um desejo de investir na minha área, que era os doces, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas por conta das vendas, do meu trabalho, eu não tinha tempo para também conciliar isso. E eu sabia que se eu fosse conciliar, eu ia ter que acabar tirando mais ainda do tempo de Deus, e que não dava. E aí, em 2019, veio essa palavra. Aí eu tive a certeza que era isso que Deus queria comigo. Aí eu fui orando, até que em janeiro teve umas mudanças no meu trabalho e eu acabei saindo. E aí em 2019, em fevereiro, eu me dediquei. Eu falei para Deus que, como eu tinha pedido isso para Ele, eu ia ser fiel. E assim, em fevereiro eu comecei todos os dias a orar, 8 horas da manhã. Sempre vinha nos cultos, praticamente todos os dias, só quando realmente não dava, mas praticamente todos os dias eu estava aqui, nos cultos das 7h30. E aí eu comecei a passar por momentos difíceis, porque Deus estava me ensinando que assim, acabou o meu emprego, não tinha mais, então automaticamente não tinha mais o dinheiro. Então a minha renda, não tinha renda, na verdade, e eu era totalmente dependente do meu marido. E eu não estava aceitando isso muito bem, porque eu sempre fui muito independente, sempre tive o meu salário, sempre fui muito batalhadora, por isso que eu ia crescendo e Deus ia me sustentando. E eu vi que não era isso. Eu vi que nesse processo Deus estava me ensinando a ser submissa ao meu marido, porque a Bíblia ensina isso, que o homem é o cabeça da casa. E na verdade eu era o cabeça da casa e era uma situação que eu não estava aguentando também. E Deus foi me mostrando que ele era o cabeça da casa, que eu tinha que aprender a respeitar ele, que eu tinha que aprender a administrar as nossas finanças, porque ele é desligado com o dinheiro. Tá aqui o dinheiro, faz o que tem que fazer, paga o que tem que pagar. Então eu fui aprendendo a isso, a administrar. E aí, no meio dessa situação toda de aprendizado, porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente tem que se renovar, porque a gente não é uma nova área. E aí eu comecei a questionar se eu tinha feito a escolha certa, se eu tinha feito a escolha certa de ter saído do meu trabalho, de ter aberto mão de um salário alto, de uma carreira, para entrar na minha área, que são os doces, que é uma coisa que eu amo fazer. E eu comecei a me questionar se estava certa essa decisão. Comecei a questionar a Deus, se era realmente uma escolha de Deus para mim, se era isso que Ele tinha comigo. Até que teve um dia que a gente teve uma briga, eu e meu marido, e ele veio, eu falei para ele que eu não ia na igreja nesse dia, porque eu estava muito magoada, eu não sei se era com Deus, mas eu não estava bem para ir.
E eu não vim. E ele conversou com o pastor Fernando, nesse dia que ele também precisou desabafar. Ele falou que eu estava muito grosseira em casa, muito estúpida. E conversou com o pastor Fernando. No dia seguinte, quando eu vim para a igreja, o pastor Fernando conversou comigo. E ele me fez uma pergunta que eu acredito que foi assim o ponto da situação. Foi quando eu entendi tudo, o que Deus estava querendo comigo. E aí a pergunta foi, eu expliquei tudo para ele e ele perguntou para mim, falou assim: Camila, quem é o Deus da sua vida? Eu não queria falar por vergonha, mas eu sabia que era o Deus, que o Deus da minha vida era o dinheiro. Por quê? Porque eu estava tão apegada a isso que quando eu não tinha mais esse dinheiro, parece que tudo acabou, tudo assim não ia mais fluir na minha vida. E quando eu entendi isso, acabou a nossa conversa com o pastor Fernando, eu saí muito mais aliviada dessa conversa. Estava eu e o meu marido Rodrigo. E eu fui para casa, comecei a descansar em Deus. Antes desse período, né, de eu entender que o dinheiro era o Deus da minha vida, eu tinha voltado atrás e falei assim, vou entregar currículo em um monte de lugar. O meu currículo era um currículo muito forte. Eu sei que quem fosse do varejo e visse o meu currículo iria me contratar porque era um currículo forte. Eu mandei mais ou menos para umas 50 empresas, não teve uma que me retornou. E aí eu entendi no meu espírito que eu estava indo na força humana mesmo, né? Que não era isso que Deus tinha para mim. E eu vi que realmente era isso e que isso não era nada que Deus tinha preparado. Então eu falei assim, deixa, eu vou ficar com o que Deus me deu, vou voltar para a palavra lá da vigília, né, da virada do ano. E eu acredito que é isso, que Deus foi me sustentando. Eu tive 2 confirmações, uma do bispo Murilo nas palavras, que era para continuar com o que Deus tinha me colocado no coração. Aí depois veio a palavra do bispo Anderson para manter com a mesma objetivo, focar, olha lá para o seu painel, vê o que você escreveu e foca nele. E eu pronto, e depois que eu entendi tudo isso, que o Deus da minha vida era o dinheiro e que eu tinha que ficar com o que Deus tinha me mandado fazer, as coisas começaram a fluir. E fluiu assim tão bem que hoje eu tenho 27 anos. Mas eu nasci num lar cristão, então assim, desde que eu tive o conhecimento da palavra, eu nunca tive uma experiência que eu tenho hoje em 3 meses. Foi quando eu decidi mesmo me dedicar, decidi mesmo orar, me aprofundar em Deus, vigiar para não cair, porque eu sei que quanto mais a gente se levanta, mais o inimigo vem para derrubar. E depois que eu tive esse entendimento, as coisas fluíram. E parece que eu estou voando, assim, porque é tão simples. Tem coisas que quando você está conversando com uma pessoa, você vê que, nossa, antigamente eu ia questionar por isso, hoje eu não ligo mais. As coisas fluem de um jeito que não dá para explicar. É só quem está vivendo que consegue entender isso. E hoje eu estou tendo a bênção do meu próprio projeto, que são os doces. Estou tendo clientes, estou tendo encomendas. Teve nesse período de 3 meses, eu pensava assim, agora eu saí, vou fazer o que Deus quer, nossa, vou ser super abençoada, vou ter mês assim que eu vou ganhar muito dinheiro, porque o dinheiro era o Deus da minha vida. E eu vi que não, porque era um processo, eu tinha que passar por esse processo de entendimento, que é o que? A renovação da mente, que foi quando eu entendi tudo, que a gente tem que confiar em Deus, que é o tempo dele, não é o nosso. E depois que eu entendi isso, ficou claro as coisas. Então, assim, às vezes, eu fiquei 1 mês sem uma encomenda. 1 mês sem encomenda, então foi muito difícil de eu entender. E eu pensava que ou era ruim, ou porque eu estava fazendo alguma coisa que não estava agradando a Deus. E não era porque é no tempo de Deus. Eu não estava pronta ainda. Era um processo que ele estava me ensinando a dar valor para o dinheiro, que não era meu, era do meu marido, porque ele teve que entrar com dinheiro para poder comprar os ingredientes. Então, assim, eu tinha que aprender a valorizar. Coisas que eu não valorizava antes, eu tive que aprender a valorizar. E teve também a questão que, assim, quando Deus zera, eu falei que ele podia zerar tudo. E eu não imaginava que ele ia zerar a questão do meu carro, que eu tinha conseguido comprar ano passado, um carro 0. E, assim, o meu marido falou, amor, acho bom a gente
trocar, né, devolver o carro, porque é um juros muito alto, não tem necessidade de a gente ficar com 2 carros, um que você vai pagar caro, não tem necessidade disso. E na hora eu fiquei muito brava com isso, porque eu não contava, não era uma coisa que eu imaginava que Deus ia tirar de mim, porque na minha cabeça Deus deu. E aí a gente discutiu por conta disso, aí eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar e orei, e eu senti, veio a palavra no Espírito, que era Abraão e Isaac, e que o meu carro era o Isaac, que Deus estava pedindo. E eu falei assim, bom, se é Deus que está realmente pedindo, eu vou fazer, eu vou obedecer. Porque eu confio hoje nas coisas de Deus. Eu sei que tudo que Ele vai pedir é muito, muito maior do que a gente imagina. A gente imagina de um jeito e chega sempre melhor, sempre maior do que a gente imaginou. Então eu descansei, entreguei, falei assim, olha Deus, então prepara, porque eu não faço ideia de como desfazer isso. Porque era um financiamento que ainda faltava 3 anos para pagar, então eu não sabia como sair dessa situação. E aí Deus preparou o meu irmão e o meu pai, meu padrasto. E aí, o que aconteceu? Ele assumiu, ele falou assim, olha, Camila, eu vou assumir o seu carro, daqui para frente eu assumo e eu te dou o carro do Rafael que está quitado. Então, assim, foi uma coisa que na hora eu não entendia. Eu falei, tá bom, né, tudo bem. Para mim, tudo bem. Só que hoje eu vejo que foi uma bênção muito grande, porque praticamente a gente recuperou o dinheiro que a gente deu de entrada no carro, a gente tem um carro quitado, daqui 6 meses a gente quita outro carro. Então, assim, são coisas que depois que a gente realmente se entrega para Deus, a gente dá condições dele fazer tudo que tem que ser feito, as coisas fluem, não tem como não fluir. Se a gente é obediente, se a gente está no caminho certo e se a gente está seguindo com tudo que a bispa está ensinando, o caminho é um só, é o sucesso, são as bênçãos. Eu lembro que de 2014 até 2018 eu orava por misericórdia, para Deus ter misericórdia, para Deus me tirar de uma situação que eu entrei, não sabia sair, e hoje a minha oração mudou. Hoje a minha oração é que, não que eu não queira a misericórdia de Deus, mas é uma coisa que eu não peço mais, mas o que eu peço é que eu seja merecedora de todas as bênçãos que Ele tem para mim. Porque eu quero ser um exemplo, eu quero que hoje, quando as pessoas olhem para mim, elas não olhem pelo que eu falo, mas pela minha forma de viver, que é o que eu aprendo. Eu tenho aprendido muito isso, então a gente está sempre em oração, então eu oro 8 da manhã, que é o meu horário, às vezes é 8 às 8h15, às vezes quando eu vou ver é 9 horas da manhã. E assim, foi que você nem viu a hora passar, nos cultos das 7h30 a gente está aqui, teve da Quinta de Guerra, a gente não falou, eu vou fazer meia-noite, não, mas simplesmente quando a gente viu toda meia-noite a gente está aqui, meio-dia a gente está aqui e a gente volta para o encerramento da meia-noite. Então, assim, a nossa vida tá alavancando de um jeito que eu não sei explicar. Eu só sei que é Deus e eu sei que Ele está se agradando nas nossas atitudes e por isso que está tudo fluindo. Porque a gente está sendo obediente e também a gente está vigiando para não cair. Em 3 meses a senhora viveu o que não viveu uma vida toda. E hoje a senhora tem uma vida espiritual, um relacionamento com Deus que não existia antes. Vale a pena pagar o preço que a senhora tem pagado, lutar para ter esse relacionamento com Deus? Vale, com certeza. Porque se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Só que eu acho que eu teria feito muito tempo atrás, para não perder tempo. Então, assim, hoje eu tenho um anseio muito grande para Deus escrever meu nome no livro da vida, porque eu temo, eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou chegar no dia de amanhã, mas talvez hoje, se eu morrer, eu tenho que ter a certeza da minha salvação. Então é isso, hoje o meu foco é esse, é estar lá no céu quando o arrebatamento acontecer. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Ele representa a mudança mesmo. Realmente é uma transformação que acontece de dentro para fora quando a gente dá condições para Deus agir. E assim, é muito simples. Às vezes o primeiro passo é difícil. E eu faço parte hoje do evangelismo. Eu comecei a ter muita revelação no evangelismo porque assim, eu vejo aquelas pessoas e eu tenho um carinho muito grande por elas. Então, a forma quando eu falo com elas é que realmente entre no espírito delas, que só basta um primeiro passo. É simples, é só o primeiro passo. E depois é só ela confiar que Deus vai dar, vai criando meios e a vida dela vai fluir. Só que o primeiro passo é delas. Hoje, feliz e abençoada. Com certeza, muito.